Quando a gente fala de atendimento, quando a gente fala de varejo, tem uma frase que impera, que é retail is detail. O varejo, né, tem os seus detalhes, e esses detalhes são muito importantes. Como em um atendimento, como em lidar com o cliente, eu preciso ter uma certa etiqueta para conduzir esse tema. A nossa convidada de hoje, a Martina Bugs, uma das maiores especialistas do mercado de luxo, vai contar um pouquinho para a gente da trajetória dela e de como o Retail is Detail é importante na trajetória do cliente dentro do varejo. Lembrando que o nosso podcast Varejo On é um patrocínio do portal Personal Shopper, o portal que engaja, que treina, que avalia e acompanha seu vendedor, com pílulas diárias, com treinamentos, com checklist, garantindo qualificação para esse vendedor poder fidelizar e trazer mais clientes para o varejo. Martina. Paulo, tudo bem? Tudo bem. Para quem não sabe, Martina foi minha chefe. Opa, ó, até movimentou. Primeira coisa, o que significa clumsy? Tenho certeza que você quer passar isso para o seu público. Quero passar isso para o meu público. Por que você fez essa pergunta? Porque você me chama de clumsy há alguns bons anos, 15 para ser exato, né? Por que eu chamo você de clumsy? Porque tudo que você esbarrava, você derrubava. Então, o que acontecia? Você entrava na loja, você tropeçava. Você ia fazer uma vitrine e você derrubava alguma coisa. Então, no bom inglês, como a gente trabalhou na Burberry, uma empresa inglesa, isso se chama clumsy. A pessoa que sai derrubando absolutamente tudo para onde ela passa. Esse era você. Eu acho que hoje você já melhorou muito, né? Eu acho que sim, mas também não tanto, né? Eu lembro uma vez que eu estava montando uma parte visual da loja com bolsas, e aí eu tirei todas e coloquei novas. Aí eu peguei todas essas bolsas e joguei todas elas no back-office. Aí chega a Martina com o CEO da marca no Brasil. Ela olha, respira... Te fuzila. Me fuzila com o olhar, porque ela fuzila com o olhar e fala, tira isso já daí. Cada bolsa daquela custava muito dinheiro e eu estava tratando aquilo de uma maneira não apropriada. Não apropriada. E por isso surgiu o clumsy. Exatamente. Então, quando ele ouviu a palavra pela primeira vez, acho que ele falou, por que será que ela está me chamando de clumsy? Você já sabia o que era, porque você morou na Inglaterra, e lá as pessoas que fazem esse tipo de... ou que têm essas atitudes, automaticamente são chamadas de clumsy, que sai tropeçando em absolutamente tudo. Imagina você, eu chego na loja com o CEO da marca, ele coloca uma bolsa que custa, hoje deve custar uns 20 mil reais, de qualquer maneira, de umas cabeça 20 para bolsas. baixo. Umas Uma 20. em cima da outra, sendo que couro não pode ser jogado um em cima do outro, que amassa, ele tem que ficar dentro do seu dust bag, o seu feltro para conservar, e ele tratava as bolsas e os casacos, um trench coat, que para mim, é praticamente uma segunda pele, de qualquer maneira. Então, daí surgiu o nome dele, clumsy. E, obviamente, eu fazia o meu melhor, mas eu não dei certo como gerente de visual merchandising pelo meu jeito expansivo e desastrado de ser, né? A Martina não só foi minha chefe, né, minha gestora, como me contratou para Burberry, me trouxe para o mercado de luxo, né? E hoje é minha amiga, né? E então eu queria que você contasse um pouco da sua carreira para quem não te conhece. Quem é do mercado de luxo conhece Martina, mas quem não é do mercado precisa conhecer. Então, por favor, agora Obrigada. Sua autobiografia em 5 minutos. Então, no final dos anos 80, eu fui estudar na Alemanha.
fazer administração lá, porque tinha mais oportunidade, ganhei uma bolsa de estudos e etc. E aí eu fui trabalhar numa feira de moda em Düsseldorf para ser tradutora, alemão-português. E aí eu gostei muito da feira, do varejo e etc. E a coisa me pegou. Varejo, quando entra na veia, não sai mais, né? E quando eu voltei do Brasil, trabalhei como secretária, porque pagavam muito bem. Então, eu trabalhava como secretária alemã, nas empresas alemãs. E fui me especializar em moda, estudei na FAP, fiz moda lá e etc. E aí eu fui gerenciar Fendi, Thierry Mugler e Trussardi Italiana, na mesma rua na Oscar Freire. Quando ainda a gente não importava regularmente. As mercadorias vinham de Miami e a gente representava. E de lá, Carlos Ferreirinha me achou e me levou para Louis Vuitton. Fiquei 5 anos na Louis Vuitton, abri a flagship da Doc Lobo. Aí eu comecei a treinar as equipes da Venezuela, do Chile, México e Brasil. Aí fui diretora de moda na Louis Vuitton. De lá saí para Burberry, onde você me conheceu, onde eu fiquei 15 anos. Abrimos 10 lojas, né? E você... 3 juntas. 3 juntas. Você é responsável pelo visual merchandising de todas, apesar de ser clumsy. Eu acho que você foi muito bem como VM. É que você era muito indisciplinado, né? Você era muito menino. Eu acho que não era só indisciplina. Eu acho que também eu queria algo mais. Não que o VM não poderia me deixar nesse algo mais, mas eu gosto de business, né? Eu gosto de falar de business, estratégia. Sim. Então o VM não me impossibilitava estar nesse lugar, né? Então, por mais que eu entendesse que tinha uma carreira ali para seguir, eu queria algo mais. Eu acho que na época você não... você já nasceu muito avançado, Paulo. Você não conseguia esperar seguir os steps. Você já estava muitos steps para frente. Então, VM era muito pouco para você. Você sabia muito mais. Você sabia, por exemplo, quando eu pensava nos budgets, tinha que fazer os budgets de 5 anos. Você lembra que eu te pedia dicas? Te falava, Paulo, me ajuda nisso? Porque você sempre teve uma cabeça muito esperta, muito para frente. Você é aquele cara multitask, você faz 5 coisas ao mesmo tempo. Então, por isso, não é que você não deu certo. Você deu muito certo. Tanto que os Estados Unidos adoravam o teu trabalho. Sabe, você lembra a Cathy, ela adorava trabalhar com você. Ela só dizia assim, o Paulo não consegue fazer o que tem que fazer, porque tem que ser by the book. É inglês. Os ingleses trabalham daquele jeito, conforme o Big Bang. Se é às 9 a vitrine tem que estar pronta. Às 9h01 não serve. E é assim. Era a minha dificuldade, que hoje eu acredito que a maturidade, a vida me trouxe disciplina, né? Para poder seguir. Opa, falei de disciplina até... já foi clumsy agora. Para seguir, mas realmente, assim, é um trabalho que exige, como qualquer um, mas o trabalho de VM exige... uma conformidade, principalmente por ser uma marca internacional com guidelines muito precisos, rígidos, e realmente não podia mudar nada, por mais que a gente estava correto em querer mudar e não querer colocar um casaco de pele em dezembro na vitrine. Exato. Eu lembro dessa briga do casaco de pele em dezembro na vitrine, mas não era nosso... Sim. A gente não tinha nenhum tipo de... decisão. Autonomia. Sim. Era só seguir as regras. Porque as vitrines eram iguais mundialmente. Então, as coleções eram iguais. O que hoje, felizmente, é muito diferente. Eu acho que as coleções têm que ser localizadas. Elas têm que ser adequadas ao mercado, adequadas ao clima. Sempre pode-se abrir exceções, sempre pode se adequar. Por mais difícil que seja, era mais difícil entrar nesse acordo com os Estados Unidos do que com a Inglaterra. Eles eram mais compreensíveis. Por quê? Os europeus viajam muito mais. Os europeus rodam o mundo. Os americanos não. Você sabe que somente 30% dos americanos já têm passaporte, somente 11% desses 30% já viajaram para fora do país. Então, eles não têm a visão que tem o europeu. O europeu é antigo, ele tem a cabeça antiga, ele estuda, ele vive de cultura, de museus. O americano não, então é muito mais difícil adaptar a cultura local para a cabeça do americano do que para a cabeça de um inglês. Gente, essa foi uma aula, hein? Uma primeira aula de hábitos
e de paradigmas que precisam ser quebrados, né? Exatamente, é isso. E essa sempre foi a nossa grande dificuldade, não só na Burberry, mas eu acho que todo mundo passa por isso. Claro, eu falo muito da Burberry porque ela é muito viva dentro de mim, tanto que os meus amigos falavam, se você se cortar seu sangue, só pode sair xadrez, né? Então, é isso, foi a marca que eu mais me dediquei, foi a melhor empresa que eu trabalhei na minha vida como corporativo. Tá? Isso não significa que outras não sejam maravilhosas. Claro que sim, mas eu me identifiquei. Desde muito jovem, eu sempre gostei muito da Inglaterra. Sempre assisti muitos filmes. Eu me enquadro no estilo inglês de ser. Então, é a minha cidade predileta na Europa. Toda vez que eu podia fazer um stopover, era na Inglaterra, era em Londres. Porque você viveu lá, você sabe o quão bacana é o modo de vida deles, o respeito que eles têm. Isso não se compara com os Estados Unidos. Não. E voltando ao nosso tema, retail is detail. Me conta como isso acontece na sua vida, porque acontece, né? Hoje você como consultora, como mentora, acontece. E eu penso, primeira gerente da Louis Vuitton, a marca mais famosa de luxo do mundo, do Brasil. E todo o teu background em Burberry, com consultoria com marcas internacionais e marcas nacionais muito elevadas. Por que retail is detail é a máxima que a gente trabalha dentro de uma operação de varejo? Porque para você trabalhar no varejo, para você trabalhar no retail, que é varejo, nada mais. Aliás, fiquei te devendo que você perguntou por que é clumsy, que é o estabanado. A gente não falou a palavra em português, né? Então, voltando, clumsy agora não é mais clumsy. Porque o varejo, Paulo, quando ele entra em você, ele não sai mais. Então, quando você vive varejo, você nunca vai hesitar e falar assim, será que é isso que eu quero? Não, você pode sair de um varejo para o outro. Você pode sair de uma marca para a outra. Mas isso não sai de dentro de você. Sabe, é uma carreira. No Brasil, as pessoas têm muita dificuldade em dizer que o varejo é uma carreira. Exato. Eles acham que não. Eu vou trabalhar como gerente de loja porque não me resta mais nada a fazer. Tá errado, tá errado. Trabalhar como gerente de loja é uma sabedoria. Para você gerenciar loja, equipe, clientes. Todos os processos de uma loja, que são muitos, né? Que você tem que saber. Você pode não gerenciá-los. Você tem uma operação dentro da sua loja. As grandes marcas têm, as pequenas marcas têm. Ou é alguém do back office, ou é alguém dentro da loja. Você tem que saber, você tem que ter uma visão 360. Se você não tem uma visão 360, você não vai ser retail, você vai ser retail, sempre. Exatamente, e nós dois começamos como gerente de loja, né? Eu acho que tem uma importância, e eu falo muito. Que quem vem do chão de loja, essa é a expressão que a gente usa, sim. E ela pode sim ir para o corporativo ou pode fazer uma carreira brilhante dentro do chão de loja, né? Virando um gerente regional, um diretor. O céu é o limite, né? E conheço muitas pessoas que fizeram mesmo, sem uma formação incrível, talvez acadêmica que o corporativo exige, fizeram um trabalho incrível em loja e hoje tem posições muito altas e ganham muito dinheiro. Mas estar no varejo, você entender a dor de um vendedor, de um gerente, entender a tua caixa, entender o que são essas pessoas, né? E fazer parte disso é um background que universidade nenhuma traz. Exato. Né? Eu falo que minha formação superior foi no Mackenzie, a minha pós-graduação foi na C&A. Isso nunca ninguém vai tirar o poder que a C&A, como para você, né, talvez Louis Vuitton a mais relevante no começo, traz para a vida da gente, né? Isso é fundamental. A minha pós-graduação foi definitivamente Burberry. Foi Burberry? Sem dúvida. Paulo, eu comecei a trabalhar com 17 anos, eu sou gaúcha, minha família é de... De onde é a tua cidade mesmo? Santa Cruz do Sul. Santa Cruz do Sul. É uma cidade pequena, tem 115 mil habitantes, mas é pequena, bonita, uma cidade completamente alemã, obviamente se fala alemão em todas as lojas. Desde a padaria ou a loja de cuca, até a loja de roupas. Uau. Ou no boticário. Se fala alemão. Tem 3 lojas de boticário na minha cidade. Agora chegou o McDonald's, então se fala alemão. Os vendedores McDonald's vão te atender em alemão se você não souber falar português. Eu aprendi a falar português com 8 anos.
E você tem sotaque, tá? Todo mundo sabe que você tem sotaque. A primeira vez que eu te conheci, eu achei que você era gringa. Porque nós falamos alemão em casa. A minha mãe não fala português. Hoje, ela tem 89 anos, claro, então volta para o passado. Ela falava português, hoje não fala mais. Então, na minha casa, a gente fala português. Falo com a minha irmã, com os meus irmãos. Principalmente se a gente quer fazer alguma observação, vai ser sempre em alemão. Ou então com os meus amigos, diversos amigos, falam em inglês. Mas alemão é a minha primeira língua. Então, eu nasci num lugar onde tinham 5 famílias, onde não tinha ônibus, não tinha carro, não tinha telefone, não tinha nada, nos anos 60. Óbvio que era tudo, a gente plantava para comer. Então, eu saí de lá com 11 anos, eu saí da minha casa, dos meus pais, fui para a cidade para estudar português com 11 11 anos. anos. Eu ainda titubeava, porque tinha o 4º ano primário, mas só Jesus na causa para saber como a gente chegou no 4º ano primário, porque os professores eram alemães. Uau. Então, eles mal apenas falavam português. Então, eu fiz a minha carreira sozinha, cheguei em São Paulo com 16 anos, andei na Avenida Paulista, entrei no primeiro lugar e falei, preciso trabalhar. Esse lugar era Interclínicas, do Hospital Oswaldo Cruz. E eles me contrataram, porque eu fui honesta, falei, não sei fazer nada, mas eu aprendo. E assim eu comecei, trabalhei 4 anos, fui promovida 3 vezes dentro do Hospital Oswaldo Cruz. Era muito legal, saí de lá porque tinha cuidado do meu pai, que ficou doente. Voltei para São Paulo e falei, agora eu vou trabalhar com moda. Agora eu vou fazer o que eu quero. A minha mãe era costureira, eu já costurava. Na Alemanha, eu ganhei dinheiro na universidade, costurando roupas para os meus colegas, cortando cabelo, fazendo de tudo. Era metida, não sabia nada, mas era metida. E hoje eu faço isso. Eu tenho a minha máquina, tenho o meu ateliê em casa, vivi assim na pandemia, então eu sempre me viro. Eu gosto de gente, eu gosto de vestir, eu gosto de transformar e gosto de mentorar. Então, A Martina tem uma coisa dentro do varejo e dentro das pessoas que passaram pela Martina, porque a Martina formou hoje a geração que são os gerentes de loja hoje das marcas de luxo. Quem formou foi a Martina de alguma maneira, né? Passaram por alguma loja, alguma situação que a Martina esteve ali. Então a Martina, todo mundo conhece ela dentro do varejo de luxo. E tem algo que todo mundo fala sobre a Martina, né? Que a Martina é a maior defensora dos vendedores e dos gerentes, porque ela convive, né? Então, onde a Martina chega, você vai com ela no shopping, é uma parada em cada loja, porque as pessoas conhecem a Martina, porque ela tem esse viés, por mais que ela foi pro corporativo cuidando de loja, e aí eu tô dizendo como liderado da Martina, ela tem essa grande lado humano, mas com muita disciplina, de encarar o desafio da equipe e trazer essa equipe como parte do trabalho dela e brigar muito por essa equipe, né? sim. E quando a gente fala de etiqueta, a Martina me ensinou muita coisa de luxo, de etiqueta, de como até me portar. E até hoje ela me enche o saco, né? Chegou aqui agora, ela falou, você tá muito branco. Assim, dá uma beliscada na bochecha. Gente, é nesse nível, tá? Ela enche o saco. Porém, isso é por conta do nível de exigência. Fala um pouquinho do teu nível de exigência com as pessoas que trabalham com você. Eu costumo chamar minhas equipes de meus pintinhos. Então, eu dou absolutamente tudo pelas minhas equipes, mas eu quero lealdade em troca. Sou muito exigente, porque eu fui criada com essa disciplina rígida alemã. Eu não abro mão dela, porque eu acho que com disciplina você vai longe. Então, a gente tem regras foram criadas por alguém e elas estão aí para ser seguidas. Então, se você não concorda, você está no lugar errado, você tem que sair. Mas eu mentoro as minhas pessoas, eu faço com que elas subam, que elas sejam promovidas. Eu sempre tive, na Burberry, eu sempre pensei assim, eu preciso formar alguém que vai me substituir. Eu preciso ter esse gerente, ele vai ser tão bom que ele vai me substituir, vai ser melhor que eu. Sem dúvida alguma, hoje não existe mais essa pessoa no meu lugar, mas eu teria formado essa pessoa. Porque eu fazia o 9-box grid, onde eu colocava as pessoas para saber aonde você vai ficar daqui a 1 ano, aonde você vai estar daqui a 5 anos. Então, entra a etiqueta. Eu olho para o vendedor ou para o gerente desde que ele entra na loja até que ele saia. Eu acho
completamente inaceitável você trabalhar, atendendo um cliente num varejo de luxo com a sua roupa amassada. Eu não suporto ver isso na Zara, em qualquer lugar que eu vou. A roupa pode ser barata, mas ela tem que ter aparência de Hermès. E isso não é sobre a marca ser de luxo ou não. Não, Eu acho que aí tem um jeito nenhum. universo muito grande, né? Não é para uma marca de luxo, porque os vendedores de marca de luxo normalmente usam uniforme, mas o vendedor da C&A precisa ter o mesmo, a mesma Asseio. Asseio. E eu lembro que a minha barba era um problema para Martina. Sim. Né? Contando aqui os podres, né? Eu estou contando um podre. Ela reclamava da minha barba por fazer. Ela falava, eu tenho alergia, fica aqui. Mas eu tinha que estar com a barba feita, né? Ou eu tava Sim. com a barba feita, ou eu tava sem barba, porque era importante, porque era a imagem da marca ali representada. Né? Vamos voltar aqui. A hora que o vendedor ou o gerente, você entra na loja e vê. É o primeiro, né? O primeiro check. Você entra na loja, quem você vê? Você vê os vendedores. Você, como cliente, você vai comprar um trench coat que custa R$16.000. Você vai sabendo que você vai pagar esse valor. E tá tudo bem. Eles vendem 4, 5 por dia. É perfeito. Para isso existe a marca. Se eu entro na loja, eu sei que vou pagar aquilo, não vou achar caro. Eu não posso ver o Paulo me recebendo com a barba mal feita, com a unha suja, com a camisa amassada. Hoje eu não tô. Não tem a minha... Não, hoje você está perfeito. Hoje eu não estou. Já passou até a brancura. Eu acho completamente inaceitável. Então, se formar aquela parede, que todo mundo usa uniforme escuro, se formar aquela parede escura onde o cliente ele não consegue nem penetrar por aquilo, não. Tem que ter um ambiente agradável, tem que estar todo mundo bonito. O gerente tem que saber se comportar, o vendedor tem que saber como falar, como dar o bom dia, como dar os passos na loja. Não pode sair de qualquer jeito, clame-se de uma maneira para cima, para derramando café, não sei o quê. Não, ele tem que saber o tom de voz. Receber o cliente, bom dia, como vai, não sei o quê. Faz uma conversa aberta, sabe? Observa algo. O cliente entrou na loja, você tem 3 segundos para observar algo a respeito dele para começar a sua conversa. Se você... 3 segundos? 3 segundos. 3 segundos. Exatamente. Em 3 segundos, o teu olhar é capaz de captar o cliente e saber como ele está. Então, você pode fazer uma observação. Paulo, que interessante teu escapulário de prata. Olha, parece... Ouro branco. Que não importa. Não tem desmerecer meu escapulário, poxa. Agora melhorou ainda mais, porque é de ouro branco, mas eu já fiz uma observação a respeito. Olha, que lindo teu escapulário. Eu acho tão bonito o homem que usa escapulário. Por exemplo, é ofensivo? Não. Mas óbvio que você não vai ser tão... você não vai ser invasivo, você não vai fazer uma observação. Nossa, como você é bonito. Claro que não. Isso não cabe. Mas sabe, receber o cliente de maneira aberta e alegre é sempre muito importante. Então, você tem que saber se portar e se comportar dentro da loja. Como você vai sentar? É óbvio que você pode sentar. Você é humano, você tem que descansar. Sente da maneira correta. Procure o backstage da loja para você se sentar, sabe? Fale baixo, seja comedido. Não fale alto ou com alguma coisa sobre você, pessoal. O cliente fala, nossa, estou com dor de cabeça. Eu também estou. Você não tem nada, você está ótimo. Você sempre está ótimo, Você né? pode estar morrendo, mas você está ótimo. E eu acho que essa é uma máxima de quem atende cliente, de quem vende para cliente. É muito comum a gente sugar energia, assim, né? A gente suga a energia de outra pessoa. E esse exemplo que você deu é perfeito. Tô com dor de cabeça. Também tô. Nossa, mas São Paulo tá uma loucura. Realmente. Porque aí você tá falando do negativo, você tá indo pro negativo, você tá atraindo mais. Enfatizando, né? Que trânsito para chegar aqui. Nossa, realmente. A próxima vez ele não vai lá porque tem trânsito. É você, que trânsito para chegar aqui. Nossa, às vezes é difícil mesmo, né? Vou te dar um cafezinho. O que você poderia sugerir se o cliente fala, poxa vida, eu perdi... Muitas vezes a gente trabalha com hora marcada na loja. O cliente fala, pô, eu sei, tô atrasado 45 minutos, não sei o quê. Qual é a sua sugestão da próxima vez? Fala assim, olha, eu tenho uma sugestão. Eu posso mandar o motorista te buscar? Assim você fica tranquilo, você não precisa dirigir, chique, né? Você não precisa se irritar. Eu quero motorista o dia inteiro, se eu pudesse. Não é? A gente pode fazer isso. O gerente tem esta autonomia em todas as marcas de luxo ou
ou não luxo necessariamente, mas você tem essa autonomia. Eu faria. Eu fazia na Fendi, quando eu tinha um salário de, sei lá, R$ 2.000 na época, eu pagava do meu bolso. É. Para o cliente chegar na hora, quantas vezes eu recebia a Hebe Camargo, ela chegava naquele carrinho conversível dela, ela olhava para mim e falava assim, Alemoa, não tem onde parar. Eu falava, eu paro o seu carro. E me fala então de Hebe Camargo. Agora a gente muda o tema de etiqueta para Hebe Camargo. Como foi atender Hebe Camargo? Maravilhoso. Ai, que saudade daquela mulher. Maravilhoso. Ela tinha uma Mercedes conversível pequenininha, assim, ela chegava pendurada de joias, chegava na frente, chamava de Alemoa. Cabelo perfeito sempre. Perfeito. Tudo perfeito. Lencinho, tirava na hora. Ela dirigia. Aí ela falou assim, não tem onde parar, vou embora. Eu, não, eu vou estacionar seu carro. Você estacionava? Morria de medo. Estacionava. Andava 20 metros, entregava para alguém. Tinha uma loja ao lado, não me lembro mais qual era a loja na época. Eu falava, por favor, te dou R$ 100. Digamos que seja R$ 100. Estaciona o carro da Hebe. E aí eu voltava. Já estacionou, Lemor? Já tinha um lugarzinho aí para mim. Tudo para ela ser bem atendida. Ela ficava horas, nisso já tinha os doces da Cristina, que vinha de Santo Amaro, que eu já sabia o que ela gostava. E era assim, atender a Hebe Camargo era uma delícia, passava o dia. E na época, a dona da loja, se ela precisasse fechar a loja, fechava, claro. Porque era maravilhoso atendê-la, e você não precisava atender mais ninguém, porque a Hebe estava ali, então acontecia tudo. E ela geralmente vinha numa segunda ou numa terça. Então, eram dias muito fracos para o varejo, né? Naquela época, na Oscar Freire. Então, você podia passar o dia com ela e estava tudo bem. Pegava almoço, pegava café, tudo que ela queria. Mas a gente já sabia o que ela queria. Que a última vez que a Hebe esteve em público, antes dela falecer, ela estava no JK Iguatemi. Ela foi ao JK Iguatemi. Ela foi na loja da Coach, que eu era o brand manager. Na hora, começou um rebuliço. E ela comprou 2 pulseiras, e a gente deu também uma pulseira para ela. E a última foto dela em público foi uma foto dela dentro da loja da Coach. Né? Então, é uma história bem, bem legal, porque realmente ela era uma boa cliente, né? Como a gente sabe, tem Faustão, ótimo cliente do varejo, né? A gente tem alguns nomes aí que estão sempre nas lojas, né? Todos eles. A Martina conhece todos eles, né? Mas que a gente precisa prestar essa etiqueta que vem do serviço excepcional. Sim. E que qualquer loja pode fazer. Talvez a loja não tenha verba mesmo para buscar de carro, talvez não tenha o doce, mas o atendimento tem que ser excepcional. Sim. Você falou da entrada, né, da recepção, né, do cliente dentro da loja. Pós-recepção, onde é o outro ponto de contato que você considera assim, aqui eu preciso ter realmente muito cuidado, porque é um ponto muito importante para a marca? Enquanto o cliente está dentro da loja explorando, que a gente fala o browsing around, ele está explorando o produto. Gente, a Martina usa muitas frases em inglês, tá? Browsing around, olhando em volta. Todas elas. Tá, beleza. A minha vida sempre foi tudo em inglês, etc. Então, quando o cliente está lá explorando os produtos, vendo qual... Não chega em cima voando com aquela coisa, ai, avidez. Quer comprar? Que vender. Sabe? Por R$ 2 pode ser seu, por R$ 2.000, não sei o quê. Não, deixa o cliente olhar. Fique a uma distância que ele te veja, contato de olhos. Tá? Se ele precisar fazer uma pergunta, ele vai te encontrar. Ele vai te perguntar. Neste momento, você delicadamente chega, você está disponível para responder as perguntas dele sobre tamanhos, preço, que seja, cores, o que você pode oferecer. O cliente pegou um suéter, um casaco, você já vai lá e já fala assim, eu tenho tamanho X, eu tenho todos os tamanhos, tenho todas as cores. Ele não perguntou. Olha, deixa muito importante, o cliente muito importante. Fazer a pergunta. Não responda por ele. Assim como eu sempre falo, não pense com o bolso do cliente. Deixa o cliente decidir o que ele quer. Se ele te perguntar, você tem essa malha na outra cor? Aí você fala assim, eu tenho vermelho, azul, branco, preto. O que você tiver. Tenha certeza de que você tem estoque. Não fala que você tem preto se você só tem branco e azul. Azul marinho não é preto. Eu pedi uma blusa preta, então eu não quero uma azul marinho. Eu pedi uma blusa branca, eu não quero uma bege, uma off-white. Off-white não é branco. Aliás, off-white nem existe.
Só existem as cores primárias. Então, venda aquilo que o cliente quer. Não fique empurrando, não fica tentando. Sempre se fala, o bom vendedor vende qualquer coisa? Sim. Sim. Contanto que o cliente queira. Eu vou complementar mais. E tem uma frase que eu uso que é: o bom vendedor vende até pedra? Sim. Gary Doll, nos anos 70, um publicitário americano, fez a Pet Rock. Vendeu mais de, se não me engano, foi 20 ou 60 milhões de dólares em pedra, que era uma pedra embalada, apenas isso com manual de instrução. Depois, na carreira dele, ele nunca mais vendeu nada. Por quê? As pessoas entenderam que elas compraram pedra. Uma pedra embalada. Então ele conseguiu vender sim uma vez. E o cliente não retornou mais para comprar nada dele. Ele nunca mais fez sucesso e nunca mais conseguiu emplacar nada. Ele tentou vender areia depois e foi um fiasco, né? Mas é uma história muito curiosa porque sim, o bom vendedor vende até pedra. Mas o cliente, como é que o cliente se sentiu depois de um tempo? Quando ele olhou para aquela pedra na sua casa e falou assim, por que eu tenho essa pedra? Por que eu fui comprar essa pedra, né? Exato. Hoje a gente fala muito sobre isso. Eu acabei de assistir um vídeo agora sobre a sustentabilidade, sobre o consumo excessivo e tudo isso. Então, eu vou comprar aquilo que eu preciso ou aquilo que eu quero. Eu tenho liberdade para comprar o que eu quiser. Mas eu, quando atendo um cliente, eu lembro dele, eu falo, você já tem essa blusa. Você pode compor este casaco com aquela calça que você tem. Isso eu acho que é a obrigação do bom vendedor. Ele tem que conhecer o seu cliente, ele tem que saber todo no CRM da empresa, da sua loja, você tem que ter absolutamente tudo sobre aquele cliente. Se você não souber, você não está fazendo bem o seu trabalho. Vamos agora então falar de um ponto importante, né? Eu entendo quando você diz que o cliente tem que se sentir à vontade. Pensando num varejo, a gente aqui fala para todo tipo de varejo, pensando num varejo que é um pouco mais agressivo na venda, hard sell, o vendedor ele precisa trazer algumas interrupções, porque senão o cliente realmente passa e vai embora, né? Diferente de uma loja de luxo, que o cliente já está esperando. Tem que pegar o cliente. Ele tem que pegar. Laçar. Mas, mesmo assim, não é laçar na porta. Né? Senão é aquela feirão de rua e que você está pegando o cliente. E o grande segredo para mim, você falou agora, CRM. Que é o que a gente mais fala aqui no podcast. A gente está gravando o 10º episódio agora e nos 10 episódios a gente falou de CRM, da importância do cliente voltar. Sim. E aí eu vou te perguntar, como era na Burberry, por quê? As marcas internacionais, elas trouxeram sim para o Brasil. No Brasil a gente não tinha a cultura de CRM. Não. E na Burberry eu lembro que a gente tinha um departamento, a gente olhava a vida do cliente, quanto ele gastou no ano, a gente tinha classificação por cliente. Então, isso sim, o internacional, o luxo trouxe para o varejo. E hoje todo mundo, quase todo mundo, tem uma ferramenta de CRM dentro de loja, né? Isso se tornou acessível, barato, que antes era muito caro também. Então antes era difícil realmente uma marca ter CRM. Hoje tá muito barato, né? Você paga por mês. Mas conta um pouco dessa estratégia da Burberry de cliente, né? Do clienteling, que a gente fala dentro de uma marca de luxo, dessa operação de clienteling. Fundamental, perfeita. Eu acho que tenho certeza, porque o CRM da Burberry, para mim, foi o melhor que eu já trabalhei no varejo. E era próprio, né? Era dela. Próprio, era dela. Tudo é in-house, tudo é próprio da Burberry. Quando eu trabalhava na Fendi, lá nos anos 90, não existia nada disso. A gente não tinha nem sequer celular, smartphones, nada disso. Eu fazia à mão. Nas agendas, fazia tudo à mão. Eu criei o CRM porque na faculdade, na Alemanha, eu aprendi a fazer isso. Uau! À mão, na agendinha, no caderno, com fileirinhas, quadradinhos, etc. Então, eu mostrei na época para minha chefe e ela ficou maravilhada com aquilo e achou incrível. Então, a gente tinha por cliente, caderno, páginas por cliente, etc. A Hebe era uma delas, que tinha tudo que já tinha comprado, o que ela já tinha, com a referência do produto. Então, eu sabia, quando ela voltava, eu falava, você já tem essa bolsa. Porque uma pessoa que comprava muito como ela falava, não, mas essa vez vou dar de presente. Eu falei, então tá, então vamos escolher assim assado. Na Burberry, o CRM era muito incrível. Então, logo no início, quando se começou a trabalhar com iPads, a gente já tinha o iPad com todas as fotos. Você lembra? Meu primeiro iPad foi da Burberry, todo mundo achava chique.
O seu iPad, você o derrubou. Eu não lembro disso, Eu mas lembro. pode ser. Eu lembro. Felizmente, a tela não se quebrou porque era carpete. Olha, gente, hoje é só feedback. Olha, feedback é um rancor, uma mágoa, assim. Ele derrubou um iPad que custava uma fortuna. Naquela época era uma fortuna. E eu andava de ônibus de iPad. Pois é. Levava para casa. Depois a gente teve a feliz ideia de dizer cada um vai botar seu iPad dentro do seu armário e não vai mais levar para casa. Enfim, voltando ao CRM. É fundamental. O CRM é o plasma do cliente. Você tem absolutamente tudo ali. Qual o seu tamanho, qual é a sua cor. Primeiro começa por ele, pela família, pelos filhos, pelos cachorros, como chamam, o que vestem. Tudo isso. Você pode guardar todos os dados ali. Então, se o cliente entra... Primeiro, se você vai marcar uma hora com o cliente, você já tem que ter o provador pronto para ele. Se você tem uma sala VIP na loja, melhor ainda. Na Burberry tem, então você já deixa tudo pronto. Mas o seu iPad na mão, você já tem que saber se o cliente pergunta uma coisa, fala, nossa, eu tenho esse sapato em que cor, hein? Porque ele não vai se lembrar. Ele tem 400 pares de sapato. Você fala, você tem esse com xadrez Quantos aqui. pares de sapatos você tem? Eu? É. Vou falar? Pode falar. Uns 100. Porque Eu já acho que é vendi mais. Não, eu fiz uma bela limpeza. É? Eu doei muitos e eu vendi muitos no brechó. Eu vou comprando, reciclando, comprando outros. Eu faço muito moda circular. Sabe quantos eu tenho para um homem? Eu acho que é um pouquinho... Exagerado. Você deve ter uns 60 pares de tênis. Eu tenho 60 pares. Eu tenho mais ou menos uns 60, 65. E uso... 4. Não. Eu mudo todo dia. Mesmo para malhar, eu mudo de tênis todo dia. Então, eu uso 70% sempre. Que eu vou reciclando, mesmo o tênis branco, que é que eu tenho uns 15, eu vou mudando o tênis branco. Você Eu tive gosta uma escola, de caminhar, né? também, Eu né? tive uma escola, né? Uma pessoa que me influenciava a comprar, né? Na época, sim. Nossa, olha, o que ela me fez gastar de dinheiro. Vou falar até nessa câmera Por aqui. quê? Porque era fundamental você se vestir com a marca. A gente tinha privilégios, a gente tinha muitos descontos, a gente tinha o desconto que é a venda para o funcionário. A venda para o funcionário é maravilhoso. Você viajava para os Estados Unidos toda hora. Lá a gente comprava por $100. Não, Uma realmente, bolsa bonita. realmente Por eu que tenho que eu ia usar outra até marca? hoje. Eu tenho muita coisa até hoje, né? Eu jamais, em 15 anos que eu trabalhei na Burberry, fui vista com uma bolsa Louis Vuitton, por exemplo. E você tinha guardada. Tinha. Hoje eu não tenho mais, minha sobrinha pegou todas. Mas, para mim... isso Beijo, é Camila. A outra clamcinha. outra clamcinha. Para mim, é completamente inaceitável você trabalhar numa marca e usar outra. Eu acho Importante. que não pode. Primeiro, porque você tem como comprar aquela bolsa. Ou você representa a marca vestindo ela, ou então você não está feliz ali. Exato. Então você não combina com aquela marca. Se você ama uma Louis Vuitton, maravilhoso, é uma marca incrível. Mas você deveria trabalhar na Louis Vuitton. Sabe? Então, eu sempre gostei das bolsas Burberry, são as que ainda tenho no meu guarda-roupa. Hoje, por exemplo, estou com uma outra. Mas eu continuo usando. E foi a primeira coisa que eu falei quando eu te vi. Que bolsa é essa? Pois Olha é. que engraçado, né? Como a gente associa. Pegando agora a tua experiência, falando de etiqueta, a gente tem hoje uma coisa, um item aqui mágico, que é o nosso meio de contato com o cliente, sim. Muitas vezes é o que faz vender, grande parte das vezes, ou que faz o cliente voltar na loja. Sim, o celular e o WhatsApp hoje, eles fazem parte da rotina. E no Brasil, muito mais que fora, né? A gente sabe que tem uma diferença aí absurda de engajamento aqui do WhatsApp Estados no Unidos Brasil. não usa WhatsApp, usa SMS. SMS, e não tem a mesma relação com o cliente Não. que a gente tem. Não pode. Não pode. Etiqueta aqui dentro. Fundamental. A gente tem o nosso método Personal Shopper, que você conhece bem, que a gente ensina os passos. Que é incrível. Mas eu quero que você traga o que de etiqueta, assim, alguns pontos, porque você viu essa transição na própria Burberry, onde não existia o vendedor poder ficar com o celular na área de vendas, Não. era proibido, e o momento se o vendedor não estivesse com o celular na área de vendas, o que você está fazendo? Exato. Né? A gente viu essa transição trabalhando no varejo. Sim, tanto que depois de muito tempo, todos têm o seu celular da empresa, né? E
Aí vamos falar de etiqueta aqui dentro, Sim. né? Porque eu vejo que na loja a gente tem hoje problema, sim, no varejo de etiqueta, luxo, não luxo, vendedores, atendentes, é uma realidade triste, mas é uma realidade hoje do varejo, né? A gente não tem mais aquele rigor, exigência e disciplina. É uma pena. Que eu aprendi na C&A, não foi nem na Burberry. Eu lembro que na C&A, assim, isso era muito marcante para mim, né? Porque eu digo que eu tive muitas escolas dentro do mercado. C&A foi minha primeira escola, é a minha referência número 1, quando eu penso em empresa, né? Porque foi onde eu aprendi o varejo. Eu lembro que, naquela época, hoje é proibido fazer isso, tá? Hoje, pelas leis, assédio, né? Hoje a gente vive num modelo diferente, uma realidade diferente. Mas assim, a vendedora não podia entrar na área de venda se ela não tivesse maquiada. E aí as pessoas faziam um meme com a C&A das maquiagens muito fortes, das sombras muito fortes, mas por quê? A gente queria dar o melhor. E a gente tá falando do varejo popular, Isso era um de uma status, fast fashion. né? Isso era status. Era status. Homem, eu como gerente da C&A, eu não podia ter barba. Era a regra de não ter barba. E eu questionava. Eu era chato assim, mas e se eu fizer a barba bem feita? Não, você não pode ter barba. Eu como gerente da C&A, eu não podia ir de calça jeans nunca. Não existia isso. E a gente respeitava, porque o cliente era a nossa prioridade e a gente fazia isso pelo cliente. Hoje sim, mudou. A gente respeita os estilos, a gente quer esse estilo. Tem gente que não quer colocar maquiagem, não vai colocar e tá tudo bem. Mas a gente fala um pouco de exigência, disciplina e de etiqueta, de uma certa maneira. E aqui, ó, que a gente não tá vendo o vendedor, e a gente não tá monitorando também, porque quando a gente entra nesse ambiente, aí é cada um mesmo, sem uma supervisão, sem um gerente de loja ou sem uma câmera. E aí, como foi essa transição para você vivendo ali na ponta junto com eles? Olha, Paula, assim, eu faço treinamento, sempre fiz, mesmo estando lá, e uma parte do treinamento se chama grooming. Grooming é como? É o teu asseio pessoal, vamos traduzir assim. O que é o grooming? É a tua roupa, a tua maquiagem, é tudo, tua joia, é tudo. Então, não importa se você não gosta de usar maquiagem, existem as maquiagens naturais. Quando você trabalha com o celular, por exemplo, a sua foto no WhatsApp está sempre bonita. Perfeito. Começa por aí. Linda. Ó, gente, ó, primeiro ponto. Linda. Então, primeiro ponto, foto. Tá sempre linda. A foto tá maravilhosa. Olha, na hora que você vai aparecer de qualquer jeito, poxa, eu me recuso. Do jeito que eu tô na foto do meu WhatsApp, é assim que eu quero que as pessoas me vejam. Porque eu tenho orgulho da minha aparência. Então, eu cheguei com 60 anos me cuidando, poxa. Sabe? Então, sempre foi importante. Eu vou pedir pra edição colocar a tua foto de WhatsApp e a minha. Porque assim, a minha eu tô falando, porque eu quero mostrar que eu sou um comunicador. Eu tô falando no microfone de podcast. A sua, você tá sorrindo também e com uma imagem muito boa. E eu acho que essa é a primeira regra, né? Sem dúvida. A mesma coisa é um texto. Como é que o teu texto de WhatsApp chega para o seu cliente? Perfeito. Quem é que olha esse texto? Quando eu trabalhei nas marcas, como a Burberry, por exemplo, nós supervisionávamos os textos. O gerente tinha a obrigação de ver como está saindo aquele texto. Você vai escrever um cartão à mão, tem que ser visto. Você não pode falar, e aí, mano, como assim? Beleza, beijo, não sei o quê. Não. Não, pensa, você ainda vende um produto. Não importa se esse produto é C&A, não importa se esse produto é Renner, qualquer outra marca. Você tem que ter classe. Classe, para mim, é sine qua non. Não abro mão disso. Eu não posso deixar o meu vendedor mandar um texto de WhatsApp para um cliente, oferecendo web model. Aí, olha só, como vai ficar maneiro isso aqui para você ir para a praia. Não, não pode. Você tem que ter classe, você tem que ter maneiras, você tem que ter postura ao falar com o seu cliente. Não importa se é através de uma máquina, mas é você ter um humano por trás da máquina. E o cliente, quando chegar na loja, vai falar, a Isabel me escreveu, ela está na loja? Aí eu falo, sou eu, Isabel. O cliente, de repente, vai cair duro, porque não é aquela Isabel que ele viu na foto. Sabe? Ou então escreve um texto todo clássico, chega na loja, a pessoa te atende falando gíria. Não pode. Aqui eu vou fazer só um parênteses, porque o mercado de luxo é muito exigente com isso. Sim. Né? Mas assim, um ponto importante que eu ensino hoje
é você se adaptar ao cliente, sem ferir os Sempre. padrões da marca. Mas, por exemplo, eu vou te dar um exemplo, tá? Chili Beans, que foi nosso cliente, que é nosso parceiro, que a Eu gente comprei cresceu. óculos há pouco Comprou tempo. óculos, né? Amarelo, A maravilhoso. gente cresceu 15% de vendas lá, mas a gente teve que ter o tom da marca. Então o emoticon... Porque assim, se a gente falasse isso há 5 anos, eu falava, não coloca emoticon, não manda áudio, não faça isso. Se a gente hoje... E aí eu entendo, ó, uma marca de luxo, Sim. o vendedor atende o cliente assim, na loja. Então ele tem que ter a representação dele igual no celular. Uhum. Um vendedor de uma marca, por exemplo, vou dar o exemplo da Chili Beans, que precisa ser moderno, isso não é invasivo. Não, Tá? Tem uma claro que diferença não. grande. Mas aí sim a gente fala para ele usar gíria, que ele usa normalmente, não tem português errado, mas ele pode usar emoticon, Exato. pode usar uma palavra Deve. abreviada, deve. Deve. Né? Se precisar mandar uma figurinha no momento certo, ele manda a Deve, figurinha, claro. né? Porque se ele não for humano, ele não consegue a real conexão. Mas eu entro na Chili Beans esperando por isso. Você espera por isso, porque é o DNA da marca. Sim. Eu, por exemplo, eu moro em Pinheiros. Comprei na loja da Rua dos Pinheiros. Eu queria um óculos amarelo para eu dirigir. Eu preciso de um óculos amarelo quando tem neblina e etc. Recomendado pelo médico. Aí eu falei, vou ver se tem na Chili Beans. Meu amigo comprou lentes. Fui super bem atendido por um rapaz jovem, etc. Quando ele percebeu que eu não tinha 20 anos, a postura dele Mudou. comigo foi perfeita. Perfeita. Primeira coisa que ele fez correto. Bom dia, como vai, senhora? Você gosta de ser chamado por senhora ou por você? Nossa, Eu me a gente apaixonei por ganhou- ele. Ele ganhou o atendimento nesse Eu me minuto. apaixonei. Eu falei pra ele, meu filho, eu vou levar tudo que você me oferecer aqui. Porque ele foi Gente, perfeito. Martina é uma boa cliente, hein? Ele me Se vocês ofereceu- se atenderem ela no varejo, ofereçam. É uma pessoa consumista assim, ela pode falar que não é, ela renova o guarda-roupa, mas ela adora um produtinho, um descontinho, ama. Adoro um bom atendimento. Se começar a falar no gerúndio, eu já saio. Se falar pra mim fazer, não vou Estamos comprar. fazendo, estamos com a promoção. Não, vamos estar. Vamos Não estar. tem a mínima chance. Voltando ao vendedor, quando eu falei para ele, eu olhei e falei assim, nossa, tava com meu amigo Luiz, que você conhece, falei, Luiz, 1 hora, tô morrendo de fome. Ele falou, você quer que eu vá buscar um sanduíche para você? Na Le Jazz, abriu a boulangerie aqui, você já foi? Aí eu falei, já, eu moro na mesma rua, não sei o que. Ele falou, você quer que eu vá buscar um sanduíche? Quem é que faz isso? Na Chili Beans? Eu não esperava por isso. Então, o vendedor, hoje, quando alguém fala de comprar óculos, fala, vá lá naquela loja, procura. Mas vai fulano de na tal. Chili Beans de Pinheiros, nesse lugar. E é isso, né? A gente às vezes tenta inventar tanto. E ele me manda mensagens, que eu achei muito legal. A mensagem dele é correta, Aí quem ensinou foi a gente. me manda o WhatsApp correto. Método personal shopper na veia. Parabéns, Na veia. é perfeito, porque eu não esperava isso da Chili Beans. Quando a Chili Beans começou na minha época, na Oscar Freire, não era assim. Hoje é uma outra empresa. São é um 1.200 outro nível. franquias com regras, Ó, fazendo disciplina. propaganda aqui da Chili Beans, hein? Mas, ó, regras, disciplina. O jeito informal, sim. Um jeito jovem, um jeito de Sim, diversidade nas lojas. Tatuagem, moicano, maravilha. piercing. Porém, nada contra. regras, processo de atendimento. Luana, que cuida do treinamento, para mim é uma das melhores treinadoras e gerente de treinamento do Brasil. Por quê? Sabe onde a Chili Beans investe mais dinheiro? Treinamento. Muito bom. Que eles chamam de parlamento. Tem uma área da Chili Beans Adorei. que chama parlamento. parlamento, porque todo mundo pode falar. Então não é treinamento. Eles têm, assim, pensando numa estrutura, é uma estrutura interessante de algumas... Deve ter uns 6, 7, 8 pessoas que trabalham lá. A Lu, toda semana tá com um tema diferente, porque a Chili Beans lança a coleção a cada 15 dias. A Lu, ela se veste disso, se veste daquilo, mas o conteúdo, a formação, e eu falo isso com Ela maior... tem conteúdo. Mais que isso, assim, e é palavra do Caíto, a gente investe porque a gente dá primeiro emprego. Sim. O nosso papel aqui é dar primeiro emprego. Então, se a São gente não bons. investir no treinamento, o nosso negócio está em perigo. Paulo, eu acho que a empresa que não tem o seu budget para treinamento, ela está profundamente errada. Ela não vai para frente, ela não vai para lugar algum. Tem que treinar, retreinar, treinar novamente. Sempre, olha, não tá bom isso aqui, vamos marcar um treinamento. Sabe, aí entra o líder.
Não o chefe, o líder. O chefe não faz nada, ele só sabe mandar, que não, hoje em dia não serve para nada. Antigamente a gente tinha até medo dessa pessoa. Hoje o líder não, ele chega, ele observa e fala: não tá bom, vamos treinar, vamos marcar, vamos conversar. Sabe, antigamente a gente falava coach at the moment. O que era coach at the moment, Paulo? Eu via te falando isso. Paulo, vem aqui, coach at the moment. Passou aquilo. O que você acha que você podia ter feito diferente naquele atendimento, naquela abordagem? Sabe, não deixa passar. Então, se a coisa começa a se alastrar, aí você marca um treinamento formal com todo mundo. Mas não deixa passar. Treinamento é toda hora, é todo dia pro varejo. Sim, na tua carreira você sabe, assim, e eu lembro que você me pediu para fazer o primeiro treinamento da Burberry de Brasília, que era ensinar a coleção, e aí eu lembro que foi num café, a gente foi para um café em Brasília um domingo de manhã, eu nunca esqueço desse treinamento, né? E a gente fez um treinamento, eu fiz uma apresentação, porque é importante ter os momentos de parada para alinhamento, treinamento é um momento de alinhamento, mas é importante o dia a dia, a hora. E quando você falou do celular, só pra gente finalizar esse assunto, o que a gente orienta no método Personal Shopper no passo 6, acompanhe. O vendedor acompanha meta de contato, meta de vendas e a sua taxa de conversão. O vendedor precisa saber. Sim, claro. O gerente, ele precisa fazer o quê? Ele tem alguns acompanhamentos. Um deles é a reunião de feedback semanal, onde no digital, sim, ele vê as mensagens que foram enviadas. Então, não só para o luxo, mas... Faz parte da métrica dele, né? Faz parte da métrica, porque o papel do gerente não é só ver, mandou 30 mensagens, mandou 40 mensagens, mandou 1000. Ele tem que ver a qualidade. Sim. Ele tem que ver se tem erro. E hoje, a gente tem corretor a 1 minuto, que é o ChatGPT. Assim, que escreve a mensagem pela gente. Eu não indico fazer somente pelo chat, mas dá o tom. Assim, a gente está vivendo um momento, uma era que a gente tem muita possibilidade de melhorar. E personaliza, né, Paulo? E personaliza. Personaliza adequado para aquele cliente. Se eu tenho um cliente, nova geração, meu cliente tem 21 a 25 anos, eu vou escrever de uma maneira. Agora, o pai desse cliente, não importa o mercado que ele venha, hoje em dia eles são mais jovens, eu vou escrever de uma outra e o avô de outra, porque a gente atende gerações. Hoje os avós têm quantos? 60 anos? 60. Se eu tivesse tido filhos, eu seria avó hoje. A minha mãe tem... É isso. Então, é isso. Eu tenho quase a idade da tua mãe. Por isso que eu sempre fui tua mãe na Burberry, né? Então, mas é isso, a gente tem que adequar. Eu, com os meus 60 anos, penso muito jovem. Eu adoro ChatGPT, eu adoro explorar, fazer as coisas, eu gosto de tecnologia, adoro. Então, eu estou sempre acompanhando. Não é porque eu preciso aprender isso. Não, eu gosto. Sou curiosa, leio 3 livros ao mesmo tempo. Agora eu estou lendo Marketing, Human to Human, que é o humano 2 humano. É incrível. E é isso. Você pode ter as melhores tecnologias, os melhores celulares, os iPhones 25. Enquanto você não é humano comandando por trás, não tem um cérebro humano, nada vai funcionar. Nossa, perfeito. Perfeito. Martina, da tua vasta carreira, e a Martina sim é um dos maiores nomes do mercado de luxo, e hoje liderando essa área de etiqueta no atendimento e mentorando gerentes, principalmente, executivos. O que você está fazendo hoje? As pessoas querem saber, né? Assim, o que a Martina hoje, como a Martina atua depois dessa carreira incrível, o que a Martina ainda faz hoje? Como a Martina contribui para o crescimento do varejo? Hoje eu faço aquilo que eu mais gosto. Faço palestras, tá? Me dedico muito à sustentabilidade, que é um tema que me incomoda profundamente. Estou convertendo os motoboys da minha rua, por exemplo, a não jogar lixo na rua. Então, faço parte da ANJA, que é a Associação dos Moradores da Joaquim Antunes, para converter esse pessoal. Mas o que eu amo fazer é transformar pessoas. Então, eu faço treinamentos para empresas, não só para a área do luxo, qualquer segmento, qualquer, não importa se é varejo ou não. Mas com um toque de luxo, que é o teu background. Inspirado. A inspiração sempre vem do luxo, porque vem de cima. Então, todo mundo hoje em dia se inspira no mercado de luxo, obviamente, e é bom que seja assim, porque a gente mostra o que é bom, a gente mostra o que é correto. Então, eu faço isso, eu tenho alguns gerentes que eu faço mentoria semanal. Olha só, gerentes que estão nos assistindo, marca que estão nos assistindo, Martina fala de não só etiqueta, mas dessa transformação, né?
Sim, tudo. Entra muito a etiqueta comportamental, entra tudo isso. Mas a mentoria, aonde você se vê daqui a 1 ano, daqui a 2, daqui a 5 anos? Qual é a tua carreira? 5 anos é bastante tempo, eu acho que é fundamental na carreira. Você tem que saber onde você quer estar daqui a 5 anos. Como é que eu chego lá? Aí entro eu na mentoria. Te ajudo a fazer esses caminhos, porque eu já estive no seu lugar. Eu já passei por isso. Né? Então eu faço. E a capacitação, que é, hoje eu sou gerente de uma loja, não da C&A que tem o seu método, mas eu sou gerente de uma loja pequena. Eu quero me capacitar, mas a minha empresa não investe. Tá, então vamos conversar a respeito. Você vai poder pagar essa capacitação. Como é que eu vou te capacitar? Eu vou te introduzir no mundo do luxo, tudo que você precisa saber para melhorar, para sair daquele step que você está, porque você quer subir. Então eu faço isso. E isso, Paulo, me faz muito bem. Eu não quero, acho que não posso dizer, não quero voltar para o corporativo. Eu não sei se alguma marca, um corporativo me atraísse de novo. Mas eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Então, eu me programei para estar assim. Não trabalho segunda nem sexta. Ai, Então, chique. isso é luxo. Isso para mim é luxo. Isso é luxo. Isso é luxo. Segunda e sexta, segunda eu programo minha semana. Sexta eu vejo os meus filmes. Eu fico na Netflix, no Prime, aonde todas as minhas assinaturas, vejo que eu quero, passeio com os meus cachorros, dou banho neles, etc. Então, eu cheguei nesse momento de luxo. Eu acho que você precisa chegar. E você só chega lá fazendo, se treinando, fazendo as mentorias, se capacitando. Se você não se capacitar, você tem o direito de ficar sempre embaixo, se você quiser. Tudo bem. Eu quero ser vendedor o resto da vida. Maravilha, mas seja o melhor vendedor. Seja o melhor. Eu quero ser gerente de loja. Seja o melhor. Daí para frente, você vai ver aonde você se vê daqui a 5 anos. Então, eu sempre fiz isso a minha vida inteira. Então, hoje eu posso estar onde eu estou. Você fez isso comigo, né? E faz. Às vezes eu ligo pra Martina e falo assim, tem um cliente, tenho. Até hoje é meu recurso, né? Talvez em áreas diferentes, mas hoje é meu recurso, às vezes, para tomar uma decisão, né? Então a Martina me ajuda na tomada de decisão também. A gente já está encerrando, a gente poderia ficar aqui horas, porque eu te conheço muito bem, você me conhece muito bem. A gente poderia falar de N temas, Sim. Mas eu queria últimas 2 perguntas. Fim do ano está chegando, né? E a gente sabe que pro varejo, novembro e dezembro são game change. Assim, independente de como feito o resultado até setembro, outubro, novembro e dezembro é o que vai fazer você bater a meta do ano. E vai fazer você ganhar dinheiro também. O que você sugere para esse final de ano? Pensando assim, a gente está no meio de setembro, esse episódio vai em outubro pro ar, a gente tem menos de 3 meses para acontecer. O que você sugere para uma pessoa que trabalha no varejo nesse período? A gente já está quase no final de setembro. Então, como é que você está se preparando para as vendas do final do ano? O que a sua marca tem de especial para vender no final do ano? E como é que você está chegando no seu gerente, na equipe, não importa quem você seja dentro da sua loja, o que é o cliente que você vai procurar? Como é que você vai chegar neste cliente? Então, você tem lá seu 2 milhões para vender no final do ano. Trabalhando no dia a dia, você não vai conseguir. Então, você tem que ter alguns métodos especiais para esse final de ano. Você já passou por isso, não é a primeira vez. Se for a primeira vez, ótimo, peça ajuda, pergunte aos outros que têm mais experiência nisso. Mas se você já é, como a gente diz, macaco velho no mercado, então você vai querer vender coisas especiais para os seus clientes ou para clientes novos. Se prepara. Estude o que vai chegar até o final do ano, porque em setembro, outubro, você vai saber aquilo que você vai ter, qual é a coleção que você vai vender. Saiba tudo sobre essa coleção. Se antecipe. Não espere as coisas chegar na loja para daí correr atrás. Perfeito. Não, se antecipe, sempre. Esteja um passo antes, porque a venda vai acontecer, mas ela pode acontecer boa ou muito boa. E é essa a diferença, assim, a demanda vai existir, as lojas vão estar lotadas, isso acontece. É demanda, né, gente? Mas tem aquele que vai fazer um passo a mais, esse passo a mais vai garantir o extra, né? Porque a venda vai acontecer, mas o extra, ele vai vir desse esforço que começa no planejamento. Sim. Como última pergunta que eu faço para todos os convidados, qual peça de roupa você seria? Se você pudesse escolher só uma e por quê? Eu acho que eu sei. Mas assim, se você tivesse que escolher uma peça de roupa,
uma peça de roupa. E qual seria ela, porque uma peça que te represente. Qual seria essa peça de roupa? Um trench coat. Eu tinha certeza. Um trench coat. Absolutamente. Por quê? Porque ele tem 487 peças, ele leva 8 horas para ser construído do corte até a última costura, até o último botão. Então, só um costureiro vai fazer todos os trâmites. Então, eu seria esse trench coat, porque ele é perfeito, ele não tem nada. Por que eu gostaria de ser um trench coat? Porque eu adoraria ser perfeita. Claro, não dá para ser. Mas o trench coat, quando você veste, qual é o seu tamanho? Meu tamanho é 44. Eu uso um trench coat 44, não tem erro. Eu falo que o Ele vai trench pra coat, qualquer- você se sente poderoso. E protegido. E protegido, assim. Realmente não é um hábito do brasileiro usar tanto, né? Mas toda vez que eu uso também meu trench coat da Burberry, né? Que com trabalho eu comprei, ganhei, enfim, é algo especial. É algo mágico, né? O que eu nunca vou esquecer, eu tenho duas citações que eu nunca vou esquecer. Uma é da minha musa Maya Angelou, que fala: as pessoas vão esquecer o que você fez, as pessoas vão esquecer o que você falou, mas elas nunca vão esquecer como você as fez sentir. É impossível. A gente usa até hoje essa frase em treinamento, tá? Tem que usar. E a outra máxima é o Winston Churchill, que podem falar o que quiserem, é meu ídolo. E ele não falava, me dá meu trench coat. Ele falava, give me my Burberry, quando ele saía para a rua, porque ele precisava estar protegido. Ele era poder, como você falou, ele se sentia empoderado com aquilo e só protegido. Então, é isso, eu sou um trench coat. Martina, muito obrigado por estar aqui. Obrigada né? É um a você episódio pelo muito convite. especial, né? Que mostra um outro lado do varejo, que a gente mostra um pouco menos aqui, mas mostra esse rigor, essa disciplina. Eu queria terminar esse episódio antes, estava esquecendo, tuas redes sociais para te acharem. Né, o teu LinkedIn, para te contratarem agora para esse final de ano para falar de etiqueta, Muito para simples, ensinar. só existe uma Martina Books. Então, meu Instagram é @Martina Books, meu LinkedIn é só Martina Books. Martina Eu tenho Books. Beatriz no meio, mas eu não uso. Exato. Então, é Martina Books. Meu muito obrigado mais uma vez. Obrigada a você. E a Pecom, que é tão, nossa, tão diferente, tão bold. É um episódio especial, eu tô falando com uma pessoa que pra mim é muito especial, que moldou minha carreira, né? Uma pessoa que me ajuda até hoje. E tem uma frase que quando a gente foi falando aqui dos temas, que é uma frase que eu ouvi de um professor da Hyper Islands, que foi uma especialização digital que eu fiz, do Inhaque Escudeiro. Ele fala o seguinte: quanto mais digitais nós nos tornamos, mais humanos nós precisamos ser. Esse foi mais um episódio do nosso podcast Varejo On, podcast que fala sobre vendas, que fala sobre varejo, que fala sobre comportamento humano e que traz sempre convidados muito especiais para a gente poder conhecer e aprender com esses convidados. Lembrando que o nosso podcast é um oferecimento e patrocínio da plataforma Personal Shopper, a plataforma que treina, engaja, avalia e acompanha o seu vendedor e seu gerente. Por quê? A gente tem que falar do meio. A qualificação, a capacitação é o meio. E como novidade, a gente agora tem a trilha Personal Shopper digital e a trilha Personal Shopper de loja física. Eu não considero mais dois mundos, mas hoje a gente tem uma trilha pro digital, pro WhatsApp e uma trilha pro vendedor e pro gerente de loja concluírem seus passos dentro da operação. Um beijo e até a próxima.